Irmão, João capítulo 7, verso 37, para a glória do nome do Senhor Jesus. João capítulo 7, a partir do verso 37, vai dizer o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Olhe para cá, por favor. Eu estava pensando sobre essa noite, e a primeira coisa que o Espírito Santo fez entender acerca dessa noite é que está acabando, né? Está acabando. Pode dizer para essa pessoa que está do teu lado assim, fala assim, está acabando. Eu queria esse tom aí, está acabando. Mas fala para essa pessoa assim, mas ainda não acabou. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente precisa entender que existem momentos que Deus separa, existem datas que Deus marca, que nós precisamos aproveitar tais oportunidades. Nós precisamos entender que há momentos que Deus separa para inaugurar algo em nós, para nos mover em direção a um propósito, para subir o nosso nível. Então a gente precisa ter esse senso de urgência, que está acabando. Porém, ter essa intensidade do pensamento de, ainda não acabou. Esses últimos momentos são cruciais e importantíssimos. Esses últimos minutos, quando está acabando, sabe? Eles são cruciais para saber se tudo que vivemos até aqui valeu a pena ou não. Esse é o momento de nós pararmos para pensar se toda essa semana de preparação, as ministrações que nós ouvimos, temos que parar para pensar se tudo isso nós aproveitamos como deveríamos ou não. Porque essa oportunidade, esse culto, você não vai ter mais. Esse momento aqui, irmãos, não vai se repetir. Hoje, é só hoje. Agora, é só agora. Então, por mais que esteja acabando esse momento, e por mais que esse momento não volte, ainda estamos aqui. É aqui, irmão. É agora. Então, precisamos entender, precisamos aproveitar, precisamos tomar posse, precisamos nos preparar e agir, reagir, para que tudo aquilo que vivemos até agora vale a pena dentro do nosso coração. Por que eu digo isso e começo assim? Porque nós lemos um texto muito parecido com esse momento que nós estamos vivendo agora. Parece que eu estou vendo a conferência sedento sendo transportada 2000 anos atrás e se encaixando em João 7,37. Olha o que diz o texto. E no último dia, quando? No último dia. No último dia de uma festa. Aqui João pontua sendo o grande dia da festa. Eu vou contextualizar isso aqui, mas para nós vale por hora entender. É o último dia de uma festa. Que festa é essa, William? Jesus estava celebrando em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Esta festa aqui é muito importante dentro do contexto judaico, que ela se encaixa exatamente com essa conferência aqui. Ao longo dessa festa aqui, Israel passava uma semana, cada homem de uma família passava uma semana representando a sua casa em Jerusalém. Eles abdicavam de seus lares, montavam cabanas de folhas ao longo das ruas de Jerusalém, em volta do templo. E ali habitavam, lembrando do tempo que eles habitaram no deserto,
peregrinaram no deserto, montando e desmontando cabanas e louvando a Deus, porque em todo o tempo o Senhor esteve com eles. Em todo o tempo que eles montavam e desmontavam suas cabanas, eles olhavam para o centro do arraial e viam o tabernáculo onde Deus habitava. Ali eles entendiam, independente do lugar, independente da estação, independente das dificuldades, Deus sempre esteve conosco. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles faziam isso todo ano. Diante de uma data, ao longo de uma semana, eles celebravam ao Senhor, morando dentro dessas cabanas, celebrando, festejando com muito júbilo. Ao longo de uma semana havia sacrifícios no templo, e no último dia da festa, o grande dia da festa, o encerramento da festa, o sumo sacerdote ia até um tanque chamado Siloé. A palavra Siloé significa aquele que é enviado. É um tanque profético para o Messias. Ele ia com uma taça de ouro dentro desse tanque, pegava água desse tanque e levava até o templo. No último dia da festa, no grande dia da festa, depois de todos os sacrifícios sobre o altar, ele pegava essa taça de ouro e derramava sobre o altar. E ali eles começavam a cantar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a liturgia da festa. Por que eles faziam isso? Porque eles lembravam que lá no tempo da peregrinação entre o Egito e Canaã, aconteceu uma coisa que Paulo vai nos revelar. Paulo vai dizer que eles celebravam uma pedra que os seguia. Isso é loucura, mas está na Bíblia. Que pedra é essa, William? Lembra quando o povo sentiu sede no deserto? Deus orientou Moisés a fazer o quê? Ir a uma pedra, tocar nela ou falar com ela, e dessa pedra sairia água. Essa água saciava a sede do povo no deserto. Olha como eles estão também numa conferência muito parecida com essa. A temática é a mesma. Mas Paulo vai dizer que aconteceu um milagre. Irmão, eu só acredito que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu não duvido. Essa pedra andava atrás deles. Então, todas as vezes que eles sentiam sede, o que eles faziam? Iam até a rocha, falavam com ela, e a rocha dava água. Então, o que eles faziam? Para lembrar dessa cena, eles pegavam água do tanque numa taça e derramavam sobre o altar. E quando eles derramavam a água sobre o altar, eles cantavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque eles lembravam, naquela época tinha uma pedra que saciava a nossa sede. Mas nós não estamos falando de uma pedra. Para eles entendiam que aquela pedra, na verdade, apontava para alguém maior do que a pedra. Para uma água maior do que a água da pedra. Aquele que pode não saciar a nossa sede momentânea, mas a nossa sede da alma. Por isso eles cantavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles profetizavam a vinda do Messias. Agora, olha que interessante. Eles estão exatamente nessa festa, no último dia dela. E o Messias estava ali, no meio da multidão. No grande dia dessa festa, no dia crucial dessa festa, no ápice dessa festa, diante desse cerimonial todo que eu te narrei, quando eles começam a cantar: bendito é o que vem em nome do Senhor, quem se coloca de pé no meio da multidão? Ele. E o que ele diz, William? Quem tem sede, venha a mim e beba. Perceba o cumprimento profético claro. Porque Jesus mesmo deixou claro em Mateus capítulo 5 que ele não veio para abolir os rituais da lei, os princípios da lei. Não. Ele veio cumprir. Porque tudo que está na lei se cumpre nele, ganha novo significado nele, ganha uma nova realidade nele. Então, quando falamos de pedra, falamos de água, falamos de cerimonial, não estamos falando só disso. Estamos falando dele. Agora, a nossa dificuldade é conseguir assimilar a verdade dentro disso tudo. Então, Jesus, em sua misericórdia, se pôs em pé diante daquela multidão e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
E William, o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? João diz no verso 39, isso ele disse do Espírito que havia de receber os que crescem nele. Por quê? Porque o Espírito ainda não tinha sido dado, derramado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus está anunciando o cumprimento de um versículo que você já tem essa semana toda meditado. Isaías 44:3. Que o Senhor derramaria água sobre o sedento. Então, na verdade, tudo que nós estamos falando desse momento aqui. O momento em que Cristo revela-se como aquele que sacia a nossa sede. Ele fez isso no último dia dessa festa, o grande dia dessa festa. Para nós também é o último dia da festa. E me atrevo a dizer que hoje também é o último dia e o grande dia dessa conferência. William, por quê? Porque você está pregando? Ah, claro que não, irmão. Quem sou eu na fila do pão? Por que esse é o grande dia? Porque esse é o dia crucial. Eu já introduzi isso. Já falei disso. Hoje é o dia que nós teremos a certeza se valeu a pena ou não. Hoje é o dia que a minha mente e a tua mente precisa entender se aproveitamos ou não esta oportunidade. Hoje é o ultimato dessa conferência. Hoje é o dia em que nós vamos perceber, vamos analisar se a nossa vida vai continuar a mesma daqui para frente ou se vai mudar radicalmente. Então me ajuda, diga para esse crente, e aí? Porque isso aqui não depende de mim, irmão. Isso aqui não depende de quem pregou. Isso aqui não depende de quem cantou. A eficácia dessa conferência depende do quanto eu e você entendemos, assimilamos e praticaremos tudo aquilo que aprendemos aqui. Eu sinto favor de Deus. William, por que você diz isso? Porque quando as coisas começam a apertar, irmão, desculpa, vai apertar, mas quando as coisas começam a apertar, eu sinto Deus nos direcionando, Ele está dizendo, hoje é o grande dia. Está acabando, mas ainda não acabou. Está acabando, mas ainda tem água. Está acabando, mas ainda tem graça, ainda tem bênção, ainda tem. Porque nós precisamos entender que o grande dia, o último dia é crucial. Porque a partir daqui, irmãos, quando eles terminavam todo o ritual da festa, todo mundo ia para a sua casa. E esperavam a próxima festa, a próxima conferência, o próximo ritual. Voltava tudo ao normal. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas amanhã é segunda. Amanhã tem gente que trabalha. Amanhã tu tem aula. Amanhã tu vai ter que encontrar aquele... Deixa quieto. E aí, irmão? Quando a festa acabar, tu vai continuar o mesmo? Ou alguma coisa vai ser tão perceptível em você que alguém vai dizer, o que aconteceu esse final de semana contigo? E aí, quando essa festa acabar, assim como a festa deles acabava e eles voltavam para a vida normal, essa festa também vai acabar, essa conferência também vai acabar. E a pergunta é, e aí, quando você sair dessas portas, será que alguém vai perceber alguma coisa diferente? Ou vai ficar tudo do mesmo jeito? Eu profetizo o na tua vida. William, o que é o é? É quando alguém olhar para você e falar assim, ué. Me ajuda? Profetiza aí para ele, fala assim, eu profetizo na tua vida. Eu profetizo que alguém vai notar a diferença. Alguém não vai te reconhecer quando você sair daqui. Eu não sei, irmão, como você entrou aqui na sexta-feira, no sábado, nem hoje. Mas eu profetizo que quando o pastor disser amém, algo totalmente diferente estará acontecendo na tua vida. Alguém vai ter que dizer, ué, alguma coisa mudou em nome de Jesus. Aleluia! É o último dia da festa, irmão. A gente não pode sair daqui do mesmo jeito. Você teve sexta-feira, sábado e hoje. Está acabando, mas ainda não acabou. Nesse grande dia da festa aqui, Jesus se levanta, dando um ultimato, um convite, o último convite, a oportunidade final. Se alguém tem sede. Perceba um convite, mas esse convite me confronta. Porque todo convite é digno de aceitação ou recusa.
É um convite. Se alguém tem. Isso me confronta, porque eu paro para pensar se esse convite é para mim e pergunto, tenho sede ou não? Não é, vem agora. Não é, vinde agora. Não é, tem que vir. É se alguém tem sede. Isso para e me coloca numa situação de análise pessoal. Tenho sede? Estou com sede? Isso aqui me coloca numa autoanálise de olhar o convite e pensar, isso é para mim? Isso é comigo? Eu preciso disso? E a pergunta é, sim. Não tem ninguém aqui que esteja no patamar de recusar esse convite. Porque a questão aqui é, se alguém tem sede, diga comigo, sede. Deu sede, peraí. Percebeu que eu não bebi água até agora? Por que eu bebi água? William, o que é sede? Sede é sentimento da necessidade de beber algo por causa da falta de hidratação. Eu repito, porque essa frase para mim é crucial para a mensagem de hoje. Sede é sentimento. Eu senti sede. Mas não é só um sentimento. Sede é sentimento de uma necessidade. Quem aqui sobrevive sem água, gente? Quem aqui sobrevive desidratado? Então não, sede não é sobre eu querer. Sede não é sobre o que eu sinto. Sede é sobre necessidade básica de vida. Quem tem sede não é, está com vontade? Beba. Sede não é, rapaz, boca seca, acho que eu vou procurar um copo. Sede é sobre eu preciso, senão eu morro. Talvez por algumas horas, alguns dias, alguns momentos, em alguns lugares você até consiga conciliar, até consiga assimilar, administrar, controlar, mas sede é uma necessidade. Todos nós precisamos dessa água. Não tem ninguém aqui. Por que, William, você diz isso? Porque se movermos só até aqui, só até a parte do sentimento, viveremos exatamente como aquele povo do tempo da Bíblia vivia. A pedra andando atrás deles e eles pensando, rapaz, que sede, acho que eu vou lá, hein? Percebe, já conhece alguém que vive pela vontade, pelo sentimento, pelo querer? Quando ele sente, ele está aqui. Quando ele não sente, ele some. Quando dá vontade, ele vem. Quando dá vontade, ele fica. Quando ele sente alguma coisinha diferente, ele diz assim, rapaz, acho que eu vou lá na igreja, que lá na igreja tem água. Aí passa a vontade, ele some. Olha quantas vezes nós nos colocamos exatamente nesse cenário, de buscar a pedra que dá água, buscar a fonte somente quando dá sede. A orientação desse mundo, irmão, científica, médica, é não beba água apenas quando dá vontade. Quem tem facilidade de beber água aqui? Aí, olha só. É por isso que a recomendação é beba mesmo sem ter vontade, porque não é sobre a tua vontade, é sobre a tua necessidade. Você precisa de água. Irmão, eu não estou falando dessa água mineral não, irmão. Você já está entendendo, né? Queridos, esse convite para nós aqui, que é o cumprimento que estamos profetizando, não é sobre quem quer, é sobre quem sabe que precisa. Eu não posso viver longe dessa água, irmãos. Eu não posso viver longe dessa fonte, porque eu tenho sede. E sede não é sobre sentimento, sede é sobre reconhecimento. Sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não ando, sem Ele eu não sobrevivo. Ei, querido, é o último dia dessa festa, mas Ele está dizendo para nós, ainda tem água para quem tem sede, ainda tem água para quem reconhece. Distante dEle não dá para viver, longe desta água não dá para viver. Nós precisamos desta água, irmãos. Sede é sobre necessidade.
É sobre ter a sensibilidade de entender, eu preciso hidratar a minha alma. Eu preciso buscar uma forma de saciar. Agora, reconheceu que tem sede? A minha pergunta é, para onde você vai? Você já ouviu muito isso aqui ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que você ouviu isso aqui já. Eu tenho certeza. Não tem como fugir disso. Porque sede todo mundo tem. Agora, para onde você vai saciar a tua sede, que é a questão. Porque a continuidade do convite de Jesus, que conclui tudo que a gente está falando, é: quem tem sede, venha a mim. O nosso problema é que a gente está buscando saciar a nossa sede lá, neles, naquilo, menos no único que pode saciar a nossa sede. A nossa questão é, uma vez que eu entendo que eu tenho sede, minha alma tem necessidades, minha vida tem necessidades, meu espírito tem necessidades, querido, o que é carne se alimenta da carne. O que é terreno se alimenta do que é terreno. Agora, nós não somos seres simplesmente terrenos, carnais. Nós somos seres espirituais. Temos em nós uma composição além desta terra. Ok, quando dá sede na carne, tu bebe água. Agora, e quando a tua alma está com sede? Tu vai no McDonald's? Tu vai no bebedouro? Não. Quando a alma está com sede, você não sacia isso com relacionamento. Não adianta, não é compatível. Não será aquelas amizades que vai saciar a tua sede? Não vai. Você já ouviu isso, eu só estou repetindo, por isso que eu vou falar rápido. Quando Jesus apresenta para nós o convite da sede, Ele está dizendo: ei, você tem sede? Você tem sede? Eu sei que você tem. Reconhece isso? Só tem um lugar, só tem uma pessoa capaz de saciar a tua sede por completo. Vem a mim. Ele. Agora, perceba aqui. Ele se coloca de pé no meio da multidão. Isso é graça. Porque no meio daquela multidão, todos têm sede. E ninguém viu que ele está ali. Diz a Bíblia, o capítulo 7 de João, que as pessoas procuravam ele, dizendo assim: será que ele veio na festa hoje? Você viu ele por aí? E é assim que o mundo funciona. No meio das suas sedes, o mundo procura alguém que o sacie. E o mundo tem várias cisternas rotas, cheias de águas baratas aí. Mas em nenhuma delas nós vamos conseguir saciar a nossa sede. E por que encontramos Ele? Porque assim como no verso de número 37, Ele se colocou de pé para nós. Isso é graça, irmão. É só você pensar onde você estaria se Ele não tivesse se colocado de pé diante de você e dissesse: eu estou aqui. É só você pensar onde nós estaríamos se Ele não tivesse nos encontrado no meio dessa festa do mundo, no meio da nossa vida, no meio da nossa caminhada, e tivesse se apresentado: eu sou aquele que pode saciar a tua sede. Irmão, e nós só temos acesso a esta água porque Ele se colocou de pé diante de nós. Isso é graça, porque o maior interessado em saciar a nossa sede é Ele. Por isso Ele se colocou de pé. Se Ele não se coloca de pé, nós nunca o encontraríamos. Se Ele não se coloca de pé, nós nunca o acharíamos. Mas Ele se apresentou para nós, Ele se revelou para nós, Ele se manifestou para nós e disse: quem tem sede, vem a mim. E se Ele não tivesse se apresentado a você, irmão, se Ele não tivesse se colocado de pé, perceba como esse texto, na verdade, fala muito mais sobre nós do que sobre aquele dia. Perceba o paralelo e a manifestação de graça que está se montando diante de nós. Ele se colocou de pé e clamou. Ele que tomou a iniciativa de nos apresentar a água. Sem Ele, estaremos até agora neste mundo procurando uma maneira diferente, uma maneira ineficaz. Mas quando Ele se apresenta, irmãos, isso manifesta a sua misericórdia para nós. Porque estamos aqui, Ele se colocou de pé e se apresentou a nós. Jesus olha para todos e diz: quem tem sede, vem a mim, beba.
Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele está usando o tema dessa conferência agora, Isaías 44:3, dizendo rios de água. Rios de quê? Rios de quê? Aí eu parei, irmão. Parei. Porque quando nós falamos de sede, nós estamos falando da necessidade de hidratação. O que hidrata? O que hidrata? Não. O que hidrata é líquido. Gatorade hidrata. Guaravita hidrata. Rapaz, difícil falar esse negócio. Qualquer bebida hidrata, a partir do momento que é líquido. Então, por que Jesus é tão específico em dizer, quem tem sede, vem a mim, beba? Porque, como diz as Escrituras, rios de água. Por que água? Tem tanta coisa. Tem tanta opção. Ele poderia usar qualquer outro líquido. Talvez um mais chamativo, atrativo, convincente, seria vinho. É algo que faz parte da cultura. Eu estou sendo simples aqui. Talvez ele poderia dizer, se alguém tem sede, vinde a mim, porque eu tenho o melhor vinho da festa. Opa! Atrativo. Convincente. Rapaz, mas por que ele usa água? Por que o profeta Isaías usa a figura do Espírito como água? Porque a água não tem cor. Ah, mas William, mas eu queria algo. A água não tem sabor. Mas eu queria um. A água não tem cheiro. Mas eu queria um. Mas sacia a sede, sim ou não? Aqui está a proposta do Espírito. Porque cor, sabor, cheiro são características. Mas essas características não saciam sede. O que sacia a sede é a composição. Aqui está um paralelo para o Evangelho. O Evangelho não precisa de uma cor. Ai, irmão, eu nem sei se eu falo essas coisas. O pastor Alfeu vai me bater. É porque alguém acha que o Evangelho depende de uma cor. Não, o Evangelho precisa de uma característica a mais. A gente tem que colocar uma roupagem maior no Evangelho. Não, a proposta não é essa não, irmão. Com cor, sem cor, com cheiro, sem cheiro, com sabor, não sabor. O que sacia a nossa sede é a composição do Evangelho. Não são os efeitos. A proposta aqui, irmãos, eu quero ser muito claro no que eu vou dizer agora, porque eu apanhei a semana toda e eu não vou apanhar sozinho, então se prepara. Nós procuramos um evangelho colorido. Nós procuramos um evangelho saboroso. Nós procuramos um evangelho aromático. Nós procuramos um evangelho onde só a água não é suficiente. A gente procura alguma coisa a mais. Porque se não tiver aquela música que mexe aqui, que faz... Se não tiver aquela coisa que me faz... Não, queridos, o evangelho é água. Não tem cheiro, mas sacia a sede. Não tem cor, mas não sacia a sede. Não precisa de nenhum artifício. Não precisa, o Evangelho não precisa de nenhum aromatizante. Ele é suficiente em si, é como água. Eu olho, é transparente, mas quando eu bebo, a minha sede vai embora. Eu olho, eu sinto o cheiro, procuro alguma coisa, não tem nada. Mas só que quando eu bebo, eu percebo que não tem nada melhor para saciar a minha sede do que o Espírito, do que a palavra, do que o Evangelho. E querido, nós não precisamos de nenhum artifício a mais. Nós já temos a água da vida, nós já temos o rio que desce do trono, nós já temos o Evangelho que é puro e é simples. Aleluia! É por isso que ele se apresenta a nós como uma água. Uma água, queridos, que não procura nos entreter, procura nos saciar. Porque se movemos por gosto, o que faremos quando o gosto for embora? Se nos movemos pelo sabor, o que acontecerá quando os sabores forem embora? Irmãos, a eficácia da água não está nos seus efeitos sensoriais, irmãos. Não está no arrepio que eu sinto quando eu estou aqui. Isso aí não é saciação.
não é no fogo, no calor que eu sinto. Não é isso. A proposta não é essa. A proposta é uma composição que vai transformar o seu interior. A proposta que não é uma experiência sensorial, irmãos. É uma saciação completa das necessidades da nossa alma. Deus não quer te emocionar aqui. Deus quer te transformar. Deus não quer que tu chore. Deus quer que tu mude de atitude. Deus não quer que você apenas aqui fique arrepiado. Deus quer que você saia daqui decidido a não procurar em nenhuma outra fonte. Ai, eu sinto graça de Deus aqui. Não é sobre os efeitos, é sobre o resultado, irmão. Efeito passa. Resultado não. Resultado é visível. Resultado é contabilizador. Da mesma forma, querido, o Espírito de Deus opera não pela aparência externa. Jesus disse isso para nós. O reino de Deus não vem pela aparência externa. Não. A proposta do Evangelho aqui não é a aparência externa, não é uma manifestação sensorial, mas é uma presença interna, uma ação que se manifesta. Por isso que ele diz: rios de água viva correrão do seu ventre. Começa aqui, ó. Porque se vivermos pelos efeitos, seremos como aquela mulher samaritana, lembra? Ela ia meio-dia. Que horas? Meio-dia pegar água no poço. Por quê? Porque ela acreditava que se ela fosse meio-dia, ela evitava o horário que todo mundo poderia julgá-la. Então ela preferia buscar água no horário errado do que mudar de vida. E tem gente que é assim. Ele prefere viver de alguns efeitos do que realmente tomar um posicionamento com Deus. Eu falei que ia apertar. Eu falei, rapaz. Primeira vez a gente batendo assim, coisa feia. Tem gente que é assim, ele prefere mudar de igreja do que mudar de vida. Você não está aqui não. Ele prefere mudar de culto, mudar de movimento, mudar de dia, mas de vida ele não muda. Ele busca água meio-dia, mas ele não muda de vida. Porque a vida dela estava toda errada. E ei, Jesus sabe. Cadê teu marido? Vai lá buscar ele. Então, não tenho. Disseste bem. Já teve 5, não tomou vergonha, o que tem agora nem teu é. Mas se você beber dessa água que eu tenho para te dar, tu não vai precisar voltar aqui meio-dia, nunca mais. Tu vai poder andar de cabeça erguida pelas ruas dizendo: Senhor, a água dele mudou a minha vida. Queridos, aquela mulher vivia de horas em horas, dia após dia, num poço, com uma caneca, com um barril, com um balde, vivendo de porções de uma água que nunca saciaria a sede dela, porque a sede dela não era de água, a sede dela era de mudança. Quando Jesus se apresenta, porque eu já repito mais uma vez, nós só estamos aqui porque Ele se apresentou para nós. Quando Jesus se apresenta para ela e revela a água verdadeira, Jesus não fala de uma água que ela vai ingerir. Jesus fala de uma água que vai transformar ela em fonte. E aqui eu termino. Porque nós não podemos ignorar que no último dia da festa, Jesus deixou claro: quem vem a mim, beba. Mas não é só sobre isso. É sobre um rio que vai fluir de você. É por isso que esse dia é crucial. Porque até aqui talvez o teu propósito, a tua mente estava voltada a entender: eu preciso beber, eu preciso saciar minha sede. Agora é o último dia da festa e a pergunta é: vai sair daqui do mesmo jeito ou vai sair daqui como fonte? Eu sei que você já ouviu isso, eu sei. Tem alguém com sede ao teu redor também. Ele não quer te dar uma caneca com água. Ele não quer que você ande com uma garrafinha. Ele quer te transformar em fonte. Se a água da garrafinha acabar, se a água da caneca acabar, para onde eu vou? Para o bebedouro. O bebedouro é fonte.
É isso que está acontecendo. Mas, William, e se um dia a água do bebedouro acabar? Aí eu vou precisar de uma fonte maior, a caixa d'água. Mas, William, de vez em quando a caixa d'água acaba a água e eu preciso... Então vai lá na estação de tratamento. Mas, William, se a estação de tratamento acabar, então você vai ver onde é a fonte da estação de tratamento? O rio. William, e se na verdade alguma coisa? Fonte. Percebeu? Eu só posso saciar alguém enquanto eu estiver conectado com a fonte. Deus quer te transformar num bebedouro hoje. Ou talvez numa estação de tratamento. Alguém que vai alimentar, saciar. Alguns Deus vai usar como bebedouro mesmo. Algumas pessoas vão lá, vão buscar. Mas tem gente aqui que Deus quer usar como uma estação de tratamento para saciar uma cidade inteira. Para alguns aqui, talvez o nível seja até maior. Deus quer te transformar na hidrelétrica, cheia de água. Talvez Deus quer te transformar num rio, está atravessando cidades e cidades. Mas tudo isso só é possível enquanto nós estivermos conectados com a fonte. Deus não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou, muito pelo contrário. Deus quer que você saia daqui transformado e fonte de transformação. Deus quer que você saia daqui alimentado e capaz de alimentar. Deus quer que você saia daqui saciado e capaz de saciar. Porque é para isso que Deus nos reuniu esses 3 dias aqui, para conseguirmos entender o que Cristo está falando. Isso Ele disse do Espírito que haviam de receber todos aqueles que crescem nele. E é impossível, irmãos, uma vez que eu sou cheio desse Espírito, é impossível permanecer o mesmo. É impossível não querer que aqueles que estão ao meu redor também participem daquilo que eu estou participando. A proposta do Evangelho é sempre essa, uma medida boa, recalcada, sacudida, transbordante. Aí alguém olha e diz assim: William, mas se transbordar, desperdiça. Não. Se transbordar, contamina quem está em volta. Eu creio que as coisas começarão a fluir de você. Vai estar alguém conversando contigo, do nada vai assim: rapaz, eu estou sentindo. Não se espante. Se do nada alguém te pedir um conselho, do nada alguém fala assim: rapaz, eu estava passando um negócio em casa. William, o que é isso? Isso é a fonte transbordando, fluindo através de nós. O irmão, é o último dia da festa. É o grande dia, porque é o dia crucial, é o dia da decisão. Não é o grande dia por causa de uma estrutura, não é o grande dia por causa de uma programação, é o grande dia por causa da hora da decisão. Como sairemos daqui hoje? Procurando em outros lugares ou permitindo que Ele nos transforme em fonte? Feche seus olhos, por favor. É o grande dia dessa festa. É a hora de você decidir como você vai sair daqui. Porque eu creio que há um rio que alegra a cidade de Deus. E esse rio está passando entre nós hoje. Eu não sei do que o Espírito falou com você, eu não sei. Mas a minha oração agora é que Ele mova a sua oração em relação a Ele. Não espere eu começar a orar, fala alguma coisa com Ele aí. Oh, Espírito Santo. Jesus estava dizendo isso sobre um Espírito que eles ainda não haviam recebido. Mas nós recebemos eles. E Ele está aqui entre nós. Oh, aleluia. Não é sobre uma programação, não é sobre uma estrutura, é sobre uma decisão tomada. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, peça e beba.
Quem tem sede, aproveite que a festa ainda não acabou. Quem tem sede, aproveite, Ele está de pé entre nós. Aleluia. Se pode, põe a mão no seu coração e receba desta água agora. Ele está de pé entre nós e está dizendo: quem tem sede? Oh Jesus, eis aqui aqueles que têm sede. Nós não queremos os efeitos, nós queremos o resultado. Nós não queremos, Senhor, os artifícios, nós queremos o conteúdo. Não, Jesus, nós não queremos a Coca-Cola, nós não queremos o Guaraná, nós não queremos o Guaravita, nós queremos a água viva que desce do teu trono. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.